quem nos acompanha de casa, os demais vereadores. Presidente, meus cumprimentos ao senhor, aos demais vereadores, aqueles que nos acompanham de casa. Meu tempo. Obrigado. Primeiro que eu acho que não é um debate ideológico. Profundamente acho que não é um debate ideológico. É um debate de ciência. E aqui, acredito que o único cientista nesse caso sou eu, com toda a vênia aos demais. O único que ficou 7 anos na faculdade publicando sobre isso fui eu. Então, se a gente for partir para debater o lado científico, a gente vai ter que pegar primeiro dados. O Brasil é o segundo país que mais mata ambientalistas. Depois da Colômbia, nós somos os líderes. Esse aqui é o país que matou Dorothy Stein, um país que matou o indianista Bruno, o país que matou Chico Mendes, o país que matou Dom Philip no último período. Esse é o país que matou, por um garimpo ilegal, vereador Santo Fantinel, 428 Yanomamis em 2022. Esse é o país que parou na frente de uma televisão em 29 de janeiro de 2023, chorando, vendo uma reportagem do Fantástico com os corpos de crianças sendo levados. E esse é um país que é diverso no norte, no sul, no oeste, no nordeste, no centro. É um país que tem uma biodiversidade única e é um país que tem que aplicar a mesma legislação ambiental para toda essa biodiversidade e que promove um escalonamento dentro dessa legislação ambiental. Ele é um país que, infelizmente, flerta com a tragédia e com a derrocada da Amazônia. Ele é um país que parece não ter mais concepção de casa comum. E diferente do que falou o vereador Santo Fantinel, e eu aqui dificilmente me manifesto apontando algo a alguém, a legislação ambiental brasileira trata de margem de reserva em 20% para a Serra Gaúcha, vereador Santo Fantinel, para a Mata Atlântica. Trata de margem de reserva de 80% para a floresta amazônica, porque a alteração no regramento rural. Porque o módulo rural no norte é maior que o módulo rural no sul. Por isso a alteração na legislação ambiental, a aplicação diferente no norte da aplicação do sul. E também me permita corrigi-lo, e aqui com toda a vênia, a mata nativa do nosso Brasil comporta 33,2%. Enquanto os estabelecimentos agropecuários, 41,33%. As lavouras, 7,5%. Então, 48% da ocupação do território brasileiro se dá por ruralistas. Mas eu queria fazer um debate econômico aqui. Para que serve a alteração da legislação ambiental? Bom, a gente vai divergir se o licenciamento é bom ou é ruim, e eu posso até falar que nós podemos ter divergência nisso. Eu acho inadmissível alguém esperar 2 anos o licenciamento do Estado. É verdade? É inadmissível. Agora, economicamente, alterar a legislação ambiental para o ruralista, vereador Santo Fantinel, é a pior tragédia que pode acontecer. Sabe por quê? Porque nós somos signatários de diversos tratados de livre comércio, através da OCDE, que emite relatórios de manutenção ambiental mensal e estabelece normas ambientais internacionais para que haja manutenção do livre comércio. Hoje eu e o senhor acordamos com uma notícia de uma devolução de um cargueiro de soja dos Estados Unidos pela China, não porque era americano, sim porque não há entendimento de livre comércio da plantação de soja nos Estados Unidos pela China e pela OCDE. A gente faz isso aqui e não vende mais soja para ninguém. É isso que acontece. Quanto à consulta dos povos originários, eu queria relatar que o Brasil é signatário de uma Convenção Internacional 169. E eu tive a oportunidade de publicar sobre isso, sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e falar sobre o modelo de consulta. Uma coisa é nós entendermos que a nossa democracia se faz através de votação e eleição de casas legislativas. Quem sou eu para entrar num território indígena e falar o que é democracia para eles? Quem sou eu para falar que eles têm que eleger o cacique através do voto direto? Não pela representação de um Deus, vereador Lucas. Então, a gente tem que parar de se meter em modelo de constituição de sociedade dos povos originários. Estão aqui há 2000 anos. Os meus descendentes chegaram aqui há 150. E eu não sou ninguém para falar o que eles têm que fazer da vida deles.
E nós, aprovando essa moção, atacamos contra o agronegócio desse Brasil, porque não poderá mais ser representado na OCDE. Aqui não trata de esquerda e direita. Trata de uma mera resolução econômica e uma sinalização para a OCDE que nós não temos mais interesse em negociar com a Europa e com a Ásia. E eu quero continuar negociando com a Europa e com a Ásia. Por isso, voto não, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Cláudio Libas.